Então, primeiro vamos relembrar aqui de forma superficial o coração, né? Essa imagem aqui mostra o coração aberto, o coração humano. Então, o coração é composto basicamente de músculo e ele está conectado aos vasos sanguíneos, né? Quais são os vasos que a gente tem no corpo? Temos aí as artérias, as veias e os capilares, tá? Nessa imagem a gente consegue enxergar aqui a artéria pulmonar, essa aqui, tá roxa na imagem, né? Ela tem um tronco, que é o tronco da pulmonar, como está escrito aqui, e ela se bifurca em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, né? Que seria essa aqui. Esse sangue da artéria pulmonar, vale lembrar que ele vai para os pulmões. Aqui você tem o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Esse sangue que vai aos pulmões é um sangue que está pobre em oxigênio e ele vai aos pulmões justamente para fazer a troca dos gases, né? Então a gente tira o CO2 dos pulmões e pega o oxigênio do ar ambiente. O oxigênio ele entra na célula, se liga à hemoglobina e é transportado ao corpo. Depois que tem a troca gasosa, o sangue volta oxigenado através das veias pulmonares, né? Dá para ver aqui as veias pulmonares, superior e inferior, esquerda e direita. Sempre se guiando pelo ápice, né? A ponta do coração desvia para a esquerda. Esse sangue ele entra no átrio esquerdo, pelas veias pulmonares, vai para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula mitral, né? A válvula é o conjunto, tá? Onde ele tem as cúspides e as cordas tendíneas, junto com os músculos papilares. O ventrículo esquerdo, ele é basicamente isso aqui, ó, músculo, tá? Isso aqui é músculo, ok? Então ele é miocárdio, onde ele ejeta sangue aqui, através da artéria aorta, sangue esse oxigenado, e esse sangue é distribuído ao corpo. Uma parte desse sangue ele vem por aqui, ó, pelo tronco bracocefálico, artéria carótida comum direita, artéria subclave direita, artéria carótida comum esquerda, subclave esquerda. Aqui vai para o braço, né, o membro superior esquerdo, membro superior direito. E aqui vai para a cabeça, né, a carótida leva sangue para a cabeça, passando pelo pescoço, que vai irrigar toda a cabeça, incluindo o encéfalo. E a parte da aorta que desce, né, ela desce, e aqui teremos aí a formação de novas artérias. Então lá nos rins você vai ter a artéria renal direita e esquerda, artéria renal direita, você vai ter a artéria hepática, que vai para o fígado, a artéria gástrica, que vai para o intestino, a artéria esplênica, que vai para o baço, depois a artéria ilíaca, a artéria femoral e etc. Depois desse sangue oxigenado ser distribuído aos tecidos, as células vão consumir esse oxigênio, né, ou grande parte desse oxigênio, vai liberar o gás carbônico, tá? E o sangue retorna com muito CO2, com alta concentração de CO2 e baixa concentração de O2. Esse sangue, ele sempre retorna por via venosa. E aí o sangue da parte superior ele retorna pela veia cava superior e da porção inferior ele retorna pela veia cava inferior. Fazendo o mesmo esquema, só que agora no lado direito. Esse sangue entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito. O ventrículo direito, através do tronco da pulmonar, se bifurca nas pulmonares e vai para o lado direito e esquerdo. Então isso se repete, né? Basicamente onde a gente iniciou, a gente retornou. E o objetivo do lado direito é jogar sangue pouco oxigenado aos pulmões para realizar a troca gasosa. Beleza? Tá. Tem um tópico que é bem interessante da fisiologia, que é o que eu queria discutir aqui agora, que é sobre o débito cardíaco, o volume sistólico e a frequência cardíaca, beleza? Então, primeira coisa, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Então, é uma medida de volume por tempo. O coração ejeta, né, essa circulação aqui, no repouso, ela é mais ou menos de 5 a 6 litros de sangue por minuto. Vamos botar 4,5 a 6, variando aí por dados antropométricos, né? Idade, altura, sexo e etc. Mas é uma média entre 4,5 a 6 litros o débito cardíaco de um adulto em repouso, ok? Então, como é que a gente define o débito? Ele pode ser definido como a quantidade de sangue ejetada por minuto. Lembrando que quem ejeta esse sangue ao corpo é sempre os ventrículos, tá? Isso dá mais ou menos aqui, eu vou botar de 4,5 a 6 litros, ok, por minuto, no repouso, sem esforço físico anormal, ok? Essa quantidade, ela é suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, nosso corpo precisa de 5, 4,5, 5,5, 6 litros, o coração vai bombear esses 6, 5, 4,5 litros, né? Vai bombear o débito cardíaco. Então, o coração deve sangue ao corpo, por isso chama-se débito cardíaco, ok? E ele é proporcional à demanda metabólica, beleza? Basicamente tem dois fatores que vão determinar o débito cardíaco, que é o volume sistólico e a frequência cardíaca. O débito cardíaco, na verdade, ele é um produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. E o que é o volume sistólico e a frequência cardíaca? Primeiro, vamos falar sobre o volume sistólico. Sístole é sinônimo de contração, tá? Que a gente está se referindo à contração ventricular, ok? Não atrial. Então, o volume sistólico, ele simboliza aí, ele representa
né, o volume sistólico, ele vai ser igual a quantidade de sangue ejetada por batida. A cada batida ou a cada sístole, tá? O débito cardíaco, gente, ele é a quantidade de sangue ejetada por minuto, não por batida, ok? Então, se eu tenho a quantidade de sangue ejetada por batida, e aí eu tenho a quantidade de batidas por minuto, que é a frequência cardíaca, eu vou ter a quantidade de sangue por minuto, ok? E aí isso vai me representar o débito cardíaco. Então, vamos lá, você tem aí frequência cardíaca, né? A gente falou sobre débito cardíaco, volume sistólico e agora frequência cardíaca. Frequência cardíaca é igual a quantidade de batidas por minuto, que é aquele pulso por, é, por minuto. Isso aqui dá mais ou menos de 60 a 100 batidas por minuto, tá? Então, se você tiver, vamos lá, qual é o valor normal do volume sistólico que eu não falei, né? O volume sistólico normal ele é mais ou menos de 60 a 80 ml, tá? Então, vamos pegar aqui um valor médio. Então, imagine que, para a gente calcular o débito cardíaco, seu coração está batendo 80 vezes, né? E você está fazendo um volume de 80 ml, tá? Então, o seu débito cardíaco vai ser, que é, vamos botar o volume sistólico e a frequência cardíaca. 80 ml, e aqui ele está batendo 80 batimentos por minuto. 80 vezes por minuto, e a cada batida ele está injetando 80 ml. Então você vai ter aí 6.400 ml, ou 6,4 litros, tá? Eu separei aqui